Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Benza Deus tá on aqui mais uma vez. Vamos falar de coragem, minha gente. Já vai puxando aí na sua memória quantas vezes você deixou de fazer o que você gosta, quantas vezes você adiou uma decisão difícil, quantas vezes você postergou um sonho seu, ficou naquela procrastinação danada de não fazer, não acontece, não realiza, fica adiando. Puxa na sua memória, puxa no seu dia a dia, que hoje o papo tá quente, uma mistura aqui de pimenta, dendê, pão de queijo, Minas Gerais. Tem uma novidade também chegando aqui no Benza Deusa que eu já vou contar para vocês. Então fica aí que hoje tá muito massa, Benza Deusa tá on. Minha gente, hoje a gente vai falar de coragem com uma especialista no assunto. Mas antes de introduzir esse papo, essa especialista, eu quero falar para vocês que hoje temos uma novidade aqui no Benza Deusa, gente, ó. Monjuli chegando aqui, ó. Monjuli pra gente aproveitar esse podcast com chás gaúchos. Uma parceira maravilhosa que tá chegando aqui no Benza Deusa. Monjuli vai brindar a gente em todos os episódios, trazendo aqui já pra gente estrear nesse programa, nesse Benza Deusa, que ele trabalha sua parte de antioxidantes, aumenta a imunidade, eleva também a sua saúde para você trabalhar a sua garganta. A gente que fala bastante aqui, a gente que fala pra caramba, ó. Uma especialidade que a Fabi, que tá aqui, já tá experimentando. Então vamos lá, vamos aproveitar esse papo aqui de coragem, brindando benza a Deus com esse chá Monjuli, trazendo novidades. Quem tá aqui hoje, minha gente? Fabi, que veio direto da Bahia, muito bem-vinda aqui nesse Benza Deusa. Vou contar para vocês o currículo dessa mulher maravilhosa, honrando Benza Deusa. Ela é jornalista, mentora, ela também é especialista em coragem, que é o papo que a gente vai fazer aqui hoje, autora de um best-seller maravilhoso, palestrante do TED e também é líder do Comitê do Encorajamento Feminino. O que é isso, Fabi? Muito bem-vinda. Eu que agradeço imensamente e não tinha hora melhor do que você trazer o Monjuli para aqui, né? Um chazinho, uma pessoa que fala muito. Gente, que delícia, inclusive, viu? Que delícia, não é? Começou com o pé direito, parceria. Vamos brindar aqui esse programa, vamos porque brindar. Hoje tá demais. Incrível. Eu tô extremamente grata pela oportunidade de estar aqui com você e é muito legal a gente ouvir, assim, especialista em coragem. Que coisa ousada. Que coisa ousada e que título tão interessante de você carregar, né? Então, eu estou à sua disposição, muito feliz. E você fez uma provocação no começo, que é, se você puxar na sua memória, né, o que é que você deixou de fazer, onde você estaria. Eu sempre falo assim, onde é que você estaria hoje se nunca tivesse faltado coragem? E aí a gente entra naqueles pontos de inflexão da vida, né? Poxa, se eu tivesse tido coragem de começar aquele relacionamento, sair daquele relacionamento, começar aquele trabalho, sair daquele trabalho, fazer aquela mudança. Onde é que a gente estaria hoje se nunca tivesse faltado coragem? E aí o convite é, vamos olhar para frente. Uhum. Já que faltou em algum momento, se faltou em algum momento, ir para frente, né? O que é que a gente ainda quer fazer e que ainda precisa dela. Maravilha. E em todos os contextos, como você está comentando, né? E também eu vi que você comenta uma coisa interessante, por exemplo, as pessoas podem ter contextos de vidas diferentes, podem ter privilégios pessoais, mas não tira o mérito da coragem, porque todo mundo tem essa fagulha, essa chama dentro, né? Independente do se você tem um auxílio emocional, financeiro, profissional, amoroso, enfim, da onde que veio isso, mas a pessoa precisa resgatar isso de alguma forma para fazer o que ela veio fazer nesse mundo, nessa vida, se conhecer, que eu acho também que o autoconhecimento é essencial para esse papo de coragem que a gente vai fazer Totalmente. aqui, né? E eu já queria quebrar o tabu, Fabi, falando aqui uma coisa que você comentou que eu achei interessantíssimo, vamos desmistificar a coragem também? Vamos. Porque isso que é bom, né? Vamos, e você puxou o gancho dessa desmistificação. Vamos fazer um retrocesso. A gente vai voltar lá quando a gente era pequena. Imagine que você é um bebê. Você começou a aprender a andar. Você acha que esse bebê nasceu corajoso o suficiente para tentar começar a andar? E a partir do momento que a reação dos pais não é legal quando ele cai ou quando ele se desequilibra, e aí ele começa a fazer inputs de insegurança na cabeça dele? Faz sentido o que eu estou falando? Faz. Então, a gente nasce com essa coragem impregnada, ela é nossa. À medida que as coisas vão acontecendo na nossa vida, a gente vai encapsulando essa coragem. Uhum. É o primeiro raciocínio que eu queria fazer. Então, assim, e outra coisa, para deixar claro, eu não quero catequizar ninguém, é uma forma que eu entendi e que tem feito muito sentido, tanto na minha vida como na vida das pessoas por quem eu tenho um passado,
Que o primeiro raciocínio é esse. Então, a gente concorda que coragem é inerente. Uhum. Insegurança é construção. A gente vai construindo essa insegurança. Tinha um programa de antigamente, já vou entregar a minha idade, Angélica no videogame, Ah. que ela tinha um quiz, onde ficava um artista, e se você fosse errando, ia subir no murinho, e esse murinho emparedado. Sei, Lembra disso? sei. Pronto. Para mim, é a metáfora mais visual que eu consigo ter disso. Imagine que o ator é a coragem. O muro que tá emparedando ele é o muro de insegurança. Primeiro fora, o primeiro trabalho que você foi demitido, a primeira oportunidade que você queria muito e que você não conseguiu, a forma como seus pais te trataram durante a vida, os professores, os amigos, os bypass que você foi tomando da vida. E é como se esse muro fosse subindo ali e encapsulando essa coragem. Uhum. Não é que a gente não tem. A gente tem. Só que, às vezes, o que está construído ao redor dela é gigante. E a gente não lembra como é que a gente acessa, não consegue, não tem esse contato com essa coragem que está ali encapsulada. Aí você falou do que eu achei maravilhoso. Você é pobre, rico, com privilégios, sem privilégios. Você não passa por essa vida sem ter este muro construído por algum momento, de alguma forma. Alguns em maior grau, outros em menor grau, mas essa construção sempre acontece. Então, a primeira desmistificação que eu queria fazer é a coragem inerente, a insegurança é construída, e nenhum de nós, mortais, passa por essa vida sem ter a experiência de começar a construir esse muro. Ou de ter esse muro extremamente construído e consolidado. Qual é o desafio? Entendendo este pedaço, como é que a gente reconhece esse muro e começa a implodir cada um dos tijolos para que essa coragem esteja acessível novamente. Camada por camada. Camada né? por camada. É a tal da cebola que a gente tanto fala no autoconhecimento, nas terapias, tirando É a tal das camadas. Tal da camada. E aí, cada camada que você tira, você precisa de um modelo de pensamento que estruture a forma como você tira essas camadas. Pensa comigo. Se eu não tenho uma estratégia, um pensamento estruturado e consolidado para tirar cada um desses tijolos que compõem meu muro de insegurança, eu posso até acabar com uma delas, mas eu não sei como eu fiz. Uhum. E aí eu não sei usar esse recurso para tirar a próxima. Porque tem gente que, por exemplo, é muito corajoso para namorar, para paquerar. O social tá O ali, social tá ativo. maravilhoso, mas se mandar mudar de casa por qualquer motivo, morre duro, não tem coragem de jeito nenhum. Então, esse entendimento de que a gente, às vezes, é muito seguro para umas coisas, para outras, ou a gente consegue se preparar tanto e vencer uma insegurança, se a gente não souber que estrutura foi essa que levou para que essa insegurança fosse desfeita, a gente não consegue fazer com que isso seja replicado para as outras. Exato. E aí, eu queria aproveitar e já vou Minha mostrar o gente. livro e já vou te presentear. Meu Deus. É isso que tem no livro. É esse caminho. Maravilhoso. Então, se você quer acompanhar esse mapa da coragem, já aproveita aqui, ó, em belas mãos, acompanhados com esse livro fantástico que eu já vou devorar. Ele é essa desmistificação. Que caminho é esse? Eu quero um autógrafo, tá? No final, eu falei, no final do episódio eu vou escrever, inclusive registrar algum pedaço da nossa conversa, por isso que eu não autografei antes. Eu quero deixar registrado esse momento que a gente está vivendo. Muito então, bom. ele vai estar Muito sua bem-vindo dedicatória. aqui. Você sabe, Fabi, que as pessoas que aparecem aqui nesse Benza Deusa estão muito bem preparadas com determinados assuntos. Por exemplo, você aqui com o caso da coragem, né? Eu acho isso muito legal, porque isso aqui te cria uma rede sincrônica de apoio, de fala e de conversas que ajudam as pessoas também que estão ouvindo aí. Porque os ouvintes do Benza Deusa, eu acho que por espelho, né, também, host, ouvintes e as pessoas, os participantes, eles não gostam de coisas rasas. E o pessoal gosta de aprofundar. Quero entender por quê. Por que é assim? Por que é assado? E isso funciona, não funciona? Eu vou testar, eu vou experienciar. Porque isso também que você está falando é sair da nossa zona de conforto. Eu vou ver, vou testar mesmo na prática se isso funciona para mim, se isso não funciona. Como é que eu vou reagir, né? Às emoções de insegurança. Funcionam na minha vida de tal forma. Para o outro é de um jeito, para mim é de outro jeito. Então, aqui a gente tem muito essa coisa do laboratório experimental, através dos exemplos, dos cases, de sucesso em insucesso, né? Você também fala muito disso também, que é a parte das... Eu tenho um livro, né? das quedas são super importantes para o nosso crescimento, né? Então, isso aqui eu acho que é muito significativa a sua presença aqui no Benza Deusa. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Eu tenho um primeiro livro chamado Não Faça o que Eu Fiz, baseado em um fracasso real. Olha. Muito antes de eu começar a estudar coragem,
eu já entendia algumas coisas. Eu entendia que eu tinha uma forma de gerir não, uma forma de viver a minha vida que chamava a atenção das pessoas por algum motivo. Então, eu cresci ouvindo que eu era corajosa em tudo. Que menina corajosa, que menina corajosa. E eu nem achava que eu fazia nada demais, porque aquilo era tão meu que eu nem achava. E eu sempre entendi que antes de ter, e aí eu vou chegar em Brené Brown, mas antes de chegar nela, que é a maior estudiosa de coragem do planeta Terra, antes dela dizer que coragem é a aceitação de vulnerabilidade, a gente precisa entender que enquanto nós não estivermos dispostos a olhar as nossas vulnerabilidades, aceitá-las, acolhê-las, a gente não consegue ter coragem para fazer nada. E eu vi que eu era essa pessoa. Eu não estava nem aí, eu nunca me levei muito a sério. Ai, porque perfeccionista. Eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre fui uma pessoa que queria fazer, caí, me lasquei, pronto. O que é que eu aprendi com isso? Aprende, bota pra dentro e tá tudo certo. Então, quando eu escrevi o livro, Não Faça o que eu fiz, e eu botei pro mundo, e eu conto com riqueza de detalhes todas as cagadas que eu fiz dentro daquele negócio. Foi a história de um restaurante que eu abri, fechei e falei, assim, completamente. Quando você começa a contar aquilo, você começa a rir de você mesmo. Eu falo direto, gente, eu acho que sabe qual é a pior trava pra coragem? É a arrogância que a gente tem de achar que a gente é grande coisa. É verdade. Quando a gente tem essa arrogância de achar que a gente é grande coisa, a gente está muito preocupado com o que as pessoas vão achar da gente e as pessoas estão nem aí pra gente. Tá cada uma tão preocupada com o seu mundo que você vai chamar a atenção quando você estiver fazendo alguma coisa muito certa. É aí que as pessoas vão se preocupar com você. Porque aí você está criando uma distância muito grande entre você e ela. E você está deixando claro para ela que ela tinha que estar fazendo mais alguma coisa que de repente não está fazendo, e é isso que incomoda. Então, quando você tem esse entendimento, que você fala isso, eu não tinha o entendimento da coragem, do jeito que Brené Brown traz e do jeito que está no mapa nessa época, mas ali eu lançava a mão de uma grande estrutura da coragem, que é essa aceitação, é a aceitação dessa vulnerabilidade. E aí você falou outra coisa também, quando você estava fazendo a pergunta, que é sobre o quanto as pessoas não gostam mais de coisas rasas. E é uma coisa tão, para mim, por exemplo, que hoje vivo, dessa coisa da criação do conteúdo, de um trabalho que é intangível. Eu vinha de um trabalho que era construção de cenário, então eu vou construir esse negócio, esse telefone cenográfico. Pronto, você está vendo o telefone. Quando você fala de desenvolver a coragem das pessoas, é um lugar muito intangível. Então, e aí eu comecei a fazer essas coisas do conteúdo, e eu sou do profundo. Só que a rede social não é do profundo. A rede social, por exemplo, que é onde você tem ali a possibilidade de proliferar seu conteúdo, você tem que ser raso e você tem que ser muito raso. Você faz um vídeo de 1 minuto e meio. Ih, tá grande. 1 minuto. Ih, tá grande. Peraí, pé. 30 segundos. Peraí. E aí, meu irmão me falou esses dias uma coisa tão maravilhosa que, assim, rede social é a arte milenar de arrumar a caixinha de morango. Sabe aquela caixinha de morango que você pega no mercado, em cima tá lindo e dentro tá bizarro? Tudo podre lá embaixo, aqueles morango minúsculo, que é a parte feia, que ninguém quer mostrar. Podre. E aí eu comecei a entrar nesse lugar assim, mas eu não quero esse lugar superficial. Eu gosto de aprofundar. E aí o podcast, que é esse lugar de você conseguir ouvir, conversar, trazer. Pô, eu penso isso, não, mas eu penso isso. E como é que a gente consegue pegar um pouquinho daqui e fazer uma nova curadoria e uma nova interpretação? Então, eu acho que é muito importante esse espaço. Muito importante para mim esse espaço que você está abrindo. Que legal. De poder falar. Deixa eu falar sobre a coragem, gente. Mais do que 30 segundos. Não me manda fazer em 30 que eu não vou fazer. Exatamente. E esse lugar que a gente se encontrou aqui no podcast, né? Eu acho que é essencial também, porque a gente, assim, eu não sei você, mas eu sou de uma linha que eu fiz muito curso daquilo não para, é curso. Se puxar a gaveta, tem uns 50 diplomas de tudo quanto é coisa lá. A questão do podcast, da gente poder aprofundar e levar para as pessoas o nosso serviço, Exato. É a gente trazer tudo isso que a gente aprendeu. Você que está ouvindo, com certeza tem um monte de coisas e cases assim também. Trazer e levar para o mundo isso. Porque a troca é super importante. Exatamente. Porque se você não sai... vamos supor, né? Você construiu esse livro e não põe para o mundo, isso vai ficar só para você. Exatamente. E o que você constrói com isso só para você? Um conhecimento que está guardado, né? Maravilhoso que você já botou no podcast, vai e passa. E trabalha lá com o grupo de mulheres do Brasil, que é um grupo gigante, maravilhoso. Faz essa frente de liderança feminina também. Leva para outros caminhos, outros lugares, além da rede social. Obviamente, é efêmero, é fugaz. É uma coisa que o pessoal está ali só rolando feed e fazendo sei lá o quê. Então, aqui a gente consegue aprofundar, mas quem está com a gente fideliza...
consegue criar uma linha de raciocínio lógica, consegue buscar esse autoconhecimento. Consistente, né? Consistente, persistente. E consegue se ver também através dos cases, das conversas que a gente traz aqui também, que isso é muito legal. São os feedbacks que eu recebo, real oficial. Não, mas é incrível isso. E você falou do Grupo Mulheres do Brasil, e eu vou puxar esse gancho, porque como eu tenho essa dificuldade do raso, e que é o convite da rede social, eu comecei a entender assim, e aí você falou assim, se você não botar o livro no mundo e não falar dele, ele fica só pra você. E eu tive um pouco dessa sensação. De tipo, poxa, eu tenho que jogar um jogo que eu não tô disposta a jogar no marketing digital para fazer esse livro chegar para todo mundo. E é uma desconstrução que eu tô tentando fazer em mim. Porque você é convidada, porque assim, e aí eu queria fazer muito esse raciocínio para que vocês, já que a gente está tendo um papo que é mais profundo, já que é para que a gente olhe para isso. Então, por exemplo, como é que eu escrevo um livro onde eu pego numa ferida, às vezes abertíssima, em muitas pessoas, porque a falta de coragem faz com que muitas pessoas fiquem em maus lençóis. A gente tem violência doméstica, a gente tem tanta coisa, o feminicídio com a taxa que a gente está precisa de coragem, inclusive para enfrentar isso daí. E aí, como é que eu escrevo um livro que eu toco em algumas feridas? E para que as pessoas conheçam o livro, eu tenho que pegar essa ferida e espizinhar essa ferida inteira para dizer, olha, você que está assim, nessa situação bizarra, eu tenho uma solução incrível para você. Cara, isso não me convenceu. Isso me deu... Eu entrei, inclusive, num lugar de dizer, então, lascou. Não sei como vou fazer minha mensagem chegar, mas eu não estou a fim de jogar esse jogo. E aí, fiquei nessa história. E aí, o comitê... Vou linkar uma coisa na outra. E aí, o que é que eu entendi do comitê? Se eu preparar mulheres com esta mensagem de que coragem é uma habilidade que pode ser desenvolvida e treinada, e eu tiver uma legião de mulheres que aprenderam como ter coragem e que se tornem agentes de encorajamento para outras mulheres, eu faço com que a minha mensagem chegue, talvez igual antigamente por cartas, na velocidade das cartas, mas paciência também. E aí eu consigo fazer com que a minha mensagem chegue para quem precisa de uma maneira extremamente responsável. Então, para mim, no jogo da internet, não vale tudo. Uhum. Porque a minha mensagem é muito séria, é muito responsável. Então, não vale tudo. Se não vale tudo, que caminho é esse? E aí, quando eu fui convidada para integrar... Na verdade, eu já morava aqui em São Paulo, eu sou baiana, mas eu moro os últimos 8 anos aqui em São Paulo. Conheci Silvia Lamana, que é uma das diretoras do Grupo Mulheres do Brasil, do grandona, assim, do núcleo maior. E aí, Silvia já conversava comigo sobre o grupo e tal, que era um grupo bacana. Luísa é a prefaciadora do meu livro, Luísa Helena Trajano, que hoje é a presidente do Grupo Mulheres do Brasil. E aí, eu sempre estava encantada com aquilo, mas eu tinha uma vida muito corrida antes de transicionar a carreira. E eu falava, pô, é mais coisa para você fazer, é um trabalho voluntário, é mais coisa para você fazer, e eu deixei isso na gaveta. Quando eu voltei para Salvador, que hoje eu vivo exclusivamente da coragem, eu comecei a olhar para esse lugar de tipo, poxa, tem um grupo que faz um trabalho incrível, responsável, tem a minha mensagem que eu quero passar, e aí eles me convidaram para integrar o comitê de empreendedorismo de lá, do Núcleo El Salvador. Aí eu falei, poxa, para entrar num núcleo que já está, num comitê que já está formatado, eu acho que não é o meu caminho, mas eu tenho este sonho. Se você quiser, falando com a líder do Núcleo El Salvador, né? Se você quiser que eu crie e lidere um comitê de encorajamento feminino dentro do Grupo Mulheres do Brasil, para que eu prepare mulheres para que elas se tornem agentes de encorajamento, eu estou 100% dentro. Show. Nem que eu trabalhe de manhã, tarde, noite, de madrugada, eu entro. Aí, olha como Deus quer tudo certo. Ela falou, tá fechado, toca o barco. Isso tem, sei lá, 2 meses, mais ou menos. Aí, falei, onde é que eu acho essas mulheres? Como é que eu faço com que essa mensagem chegue? Aí eu lembro que eu estava no oftalmo, com o queixo assim na máquina, com o negócio na testa, minha amiga ligando. Aí eu aqui ainda, assim, na máquina, botei o telefone no ouvido, ela falou, você tem que estar na Aratu, que é o SBT Bahia, daqui a 2 horas. Você vai entrar ao vivo no programa Universo, que era um programa da SBT de lá. Eu falei, gente, Gabriela, tá maluca? Eu tô aqui no oftalmo, dilatando a pupila cega. Ela falou, vai. Eu falei, cadê o briefing? Ela falou, que briefing? É pra falar de coragem. Vai. Eu falei, ela é minha assessora. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, fiz a entrevista e, enfim, coragem é a minha verdade. Pra você é natural, flui. Pra mim é super natural. E aí, convidei as mulheres
para integrarem o Comitê de Encorajamento Feminino. Fiz o convite. Quem quisesse me mandasse uma DM, que eu estava começando aquele movimento. Mari, lotou assim minha DM, foi uma loucura. Eita. Um monte de gente. E aí, fiz uma reunião, primeiro Zoom, imenso, com essa galera toda, para explicar o que nem eu sabia explicar. Porque era um negócio que eu estava pensando e desenvolvendo e tal. E aí, antes de começar, eu lembro que eu tinha mandado esse invite, sei lá, para um monte de gente, umas 60 mulheres, uma cacetada de gente. Aí eu falei, meu Deus, tô procurando problema para mim. Para que eu tô inventando mais isso? Porque a partir do momento que você topa liderar um comitê de encorajamento feminino, você não pode, e você cria essa expectativa nessas mulheres, você não vai dizer assim, então, cansei, sabe? Não vou mais. É uma responsabilidade imensa. Eu falei, para que eu tô fazendo isso? E aí falei, Deus, tô aqui, né? Vou ligar essa câmera e tô aqui. E aí, tinha uma mulher, Silvia, inclusive, te amo, você é foda, você sabe quem é, você... Ela estava na reunião, e aí ela deu o seguinte depoimento, que ela estava, e eu tô contando essa história porque ela conta essa história, tá? E aí eu tava lá, na minha casa, de costa para a televisão, e uma mulher começou a falar sobre coragem. Eu virei para a televisão, coisa que eu nunca faço na minha vida, e eu vi uma mulher falando a verdade. Uma verdade essa que me conectou. Uhum. E eu quis imediatamente saber quem é essa mulher e como é que eu poderia beber dessa fonte. E aí ela dividiu com a gente o seguinte. Em 2019, ela perdeu o marido para o suicídio. Ela ficou viúva, com uma filha pequena. 2020 veio a pandemia, ela ficou desempregada. 2021, ela descobriu que estava com câncer de mama. E ela tinha pensado em pôr fim à vida. Mas aquela mulher que estava falando na televisão sobre coragem deu a ela um sopro de vida. E de como ela poderia ressignificar tudo o que tinha acontecido e transformar aquilo em combustível para que outras mulheres encontrassem força para passar pelo que ela passou. Quando ela deu esse depoimento, eu falei, cara, não existe nenhuma outra possibilidade de eu fazer outra coisa na minha vida que não seja isso. Uhum. E todos os momentos que eu fraquejar, eu vou lembrar dela. E aí depois eu peço para elas escreverem um texto de apresentação sobre elas, não sei o que, ela me manda mensagem. Eu vou sair disso, eu vou escrever nada sobre mim, não, nem sei escrever. E não sei, eu falei, vai sim, dá de confusão, vai, escreve logo. Vai escrever. E aí ela fica, desde então ela fala que ela tem que tomar uma pílula para esquecer o que ela ouviu sobre isso. Porque desde então isso tem incomodado tanto ela e ela tem tido mais vontade, mas que é muito difícil, porque é difícil. É difícil. Você precisa olhar para você de um jeito que você, no automático, não olha. Exato. E é esse o convite que eu fiz para ela, mesmo sem saber o que estava fazendo. Olha para você. O que está acontecendo com você na sua vida nesse momento? Por que você está pensando em desistir? Encontra força para ressignificar, faz esse pavio da coragem acender e vamos nos tornar agentes. Porque outras pessoas precisam da gente. Então, essa história ilustra muito o que é o comitê. Maravilhoso. Isso aqui já dá um calor no coração e a gente já quer participar. Inclusive, beijo a Deus aí, ó. Inclusive, nacional. Nacional. Isso é legal, porque o que acontece? O que a gente entendeu? É o primeiro comitê de encorajamento do país. Olha então, que o Grupo Mulheres do Brasil, ele é gigante, mas não tem nenhum comitê além do meu que trate desse assunto. Então, você tem empreendedorismo no Brasil inteiro. Você tem saúde no Brasil inteiro. Mas encorajamento feminino, você só tem na Bahia. Só tem em Salvador. E como eu passei os últimos 8 anos em São Paulo, eu tenho muito relacionamento em São Paulo. E eu não vou fechar a porta jamais para ninguém. Então, você, todo mundo que está ouvindo a gente, quem quiser participar do comitê, me manda uma DM, @FabiMaimone, me fala, quero participar do comitê, que aí eu mando o link de inscrição, mando tudo, e aí a gente começa a fazer parte. Eu dou mentoria de 15 em 15 dias, gratuita, para todo mundo do meu comitê, com o objetivo de treinar essa galera para que elas entendam que estrutura de raciocínio é essa, que elas precisam ter para que elas consigam se encorajar e encorajar outras pessoas. Então, tem essas mentorias que são gratuitas e a gente faz uma série de reuniões online. E a gente tem concentrado ações presenciais em Salvador, mas se a gente estiver robusto em outros lugares, a gente estende os eventos e as participações. Brasil, quiçá, mundo afora. Maravilhoso. Já gostei. Já quero, inclusive. Por favor. Mas isso aí, eu já queria voltar um pouquinho a fita aqui, o vídeo, e comentar um ponto que a gente começou falando, vamos desmistificar a coragem. Você falou das quedas também, falou desse projeto maravilhoso que está nascendo, mas eu acho que eu queria colocar uma pimenta aqui no meio também, que é a questão que você comentou que eu acho muito interessante, que é, à medida que a gente se propõe a fazer alguma coisa, não tem o que acontece no externo que faz a gente parar.
Porque tem um lance da missão, do propósito e tudo mais, nós vamos desmistificar isso aqui, mas é uma coisa que está além da gente, que a gente sente lá na nossa alma que o caminho é esse. O caminho é esse. Tem o percurso que não é reto. A gente vai, desce, sobe, vira e dá curva, e vira de cambalhota e tudo. Mas a gente sente no fundo da nossa alma que a gente veio fazer aquilo, né? Então, uma coisa é, se posiciona. Quando a gente se posiciona, parece que a gente ganha força também, que vem até uma sincronicidade aí do universo, nos dá força, né? E a gente toma essa frente de responsabilidade. E nós nos responsabilizamos. Você falou, são muitas mulheres, como que eu vou fazer isso? Será que eu dou conta ou não dou conta? Mas a rede de apoio se cria, as pessoas que precisam chegar, chegam. Eu tenho observado isso muito aqui também nas dinâmicas terapêuticas, nas dinâmicas de parceria de projeto. As pessoas chegam, a ambiência se cria e, às vezes, você não tem uma perna para dar um passo, chega a perna do chega. Nada. Do nada, né? Do nada. É o universo dando de presente. Exato, mas é assim, o projeto é grande, são egrégoras, e para se construir isso, as peças vão se encaixando, né? Então, eu acho que tem tudo a ver também, e eu queria desmistificar nesse ponto, assim, às vezes não é você sozinha, você pode ser a percussora dessa voz, mas tem um batalhão junto que vai ajudar a fazer crescer, levar para onde precisa ser levado essa coragem, né? Levar seu livro, seus conhecimentos, e ajudar essas mulheres a serem agentes disso, que eu acho que fantástico essa Lindo, ideia, né? muito bacana. Primeiro pilar mais importante da coragem, não tem conversa, rede de apoio. Rede de apoio. É o principal, é o primeiro. Então, se você acha que é capaz de fazer algo sozinho, sinto muito, você não vai conseguir fazer. Porque você precisa de sustentação, você precisa de pilares. É como se você fosse andando e você fosse lançando suas estacas no solo para que seja sólido. Porque você pode até ir. Só que você vai até a página 2. Porque você não vai conseguir sustentar isso sozinho. Nós somos seres relacionais. Seres humanos nasceram para se conectar. Então, a gente precisa dessas conexões. E aí, a gente falou de desmistificar, e eu queria desmistificar uma coisa. Tem uma frase que eu ouvi, porque, assim, é muito doido. Quando você começa a se alinhar com quem você é, e Mariana Sato, que é uma médica maravilhosa aqui de São Paulo, ela falou uma frase para mim assim, coragem é agir com o coração, mas não o coração que sente, o coração que sabe. O nosso coração sabe. Você falou, no fundo a gente sabe. No fundo a gente sabe. Então, esse coração sabe. Só que quando você começa a botar uma missão que ela é muito grande na rua e que esse coração sabe que você está indo no caminho certo, não se engane, não. Levantam-se obstáculos imensos. São obstáculos, às vezes, que você fala, meu Deus do céu, como é que eu tô? Como é que eu vou passar? Como é que eu vou sobrepor isso que se pôs na minha frente? E aí são obstáculos imensos. E aí, uma pessoa que eu não sou religiosa, eu sou uma pessoa com uma espiritualidade muito, muito grande, mas eu não frequento nenhuma igreja, não tenho religião nenhuma, mas ela me falou um negócio dentro da religião dela que eu entendi. Que ela falou assim, quando a sua missão é muito grande, você passa a ser muito olhada e cuidada por Deus, mas muito importante para o diabo. Que não tem a menor intenção que você siga adiante com essa missão. E aí, isso está dentro da religião dela, mas eu entendi o que ela quis me dizer. Porque, e naquele momento, eu estava passando por coisas que eu falava, eu só quero ajudar, cacete. Eu só quero ajudar. E eu estou passando por um mundo de coisa que eu preciso estar bem para fazer com que a minha mensagem chegue da maneira que eu quero para os outros. Então, mas eram grandes levantes que se levantavam, que você falava, meu Deus. Será? Só que mas aí o será é que não vinha. Tipo assim, será que é isso? Esse será nunca veio. A certeza estava em cima. A certeza era tipo assim, cara, é isso e ponto. E eu vou comprar um João Bobo, vou botar na porta da minha casa, vou dar soco nele todos os dias, ele vai cair, ele vai levantar. E eu vou entender que eu sou o João Bobo da minha vida com a minha missão. Pode dar o pau que você quiser. Eu vou levantar. E vou levantar com essa missão. Custe o que custar. Custe dinheiro, custe bens materiais, custe... Só não pode custar a minha saúde. Sua vida. E a minha vida. Isso. O resto pode custar o que custar. Eu vou encontrar um caminho. Então, mas é muito difícil. Então, vamos desmistificar isso. Isso. De você... Encontrei o meu propósito, estou alinhado na minha missão de vida, agora os passarinhos vão cantar todos os dias e eu atravessei Disney. O portal do amor. Não. Você não atravessou o portal do amor, você atravessou um portal assim, ó. É isso que você vai fazer? Eu tô contigo. Mas o pau vai ser grande e a gente tem que estar disposto a enfrentar. Exato. Não tem... E eu sofri com isso. Porque eu acreditei nessa história bonita de que o propósito
resolvia todos os nossos problemas. Sozinho. Tipo assim, e o meu propósito foi revelado, literalmente, parece papo de maluco, mas meu propósito foi revelado numa frase de feedback de um curso que eu fiz. Literalmente. E eu achei que depois daquilo, e que eu fizesse o livro, e que eu fizesse o podcast, e que as pessoas iam ver que era tanta verdade, que era tão incrível, que acabou todos os problemas e aquilo ia acontecer porque, afinal de contas, era divino. E é divino. Mas não tem nada a ver com a partir de agora, vai ser fácil, lindo, incrível. Às vezes eu me questionava, por que eu não estou feliz? Eu estou fazendo tudo o que eu quero fazer. Eu estou fazendo tudo o que eu tenho impregnado na minha alma que é para eu fazer. Por que eu não estou feliz? Por que eu não estou me sentindo completa? Porque a incompletude dos seres humanos, ela é eterna. A gente jamais vai estar completo. Quem estiver dizendo o contrário está mentindo. Uhum. A gente tem excessos e sobras. E faltas. Exato. É esse lugar de entender como é que a gente equaliza isso para a gente viver uma vida muito bacana, que é o grande lance. Meu irmão, esse mesmo irmão que falou do morango, ele é genial. E aí tem uma outra frase dele que ele fala assim, a gente ficou muito nessa busca obstinada pela missão, pelo propósito. E aí quem não tem propósito fica parecendo que tá perdido na vida. Tipo, você é um zumbi que tá aí vagando sem saber qual é o seu propósito. E aí você tem que chegar no propósito, porque você tem que chegar lá. Que lá é esse? Que lá é esse? E aí ele fala o seguinte, cara, o pote de ouro não existe, mas o arco-íris sim. É o caminho. O lá é o caminho. Você nunca vai chegar no pote de ouro com seu propósito. Mas você vai entender que o caminho que você está fazendo é o caminho que deixa a sua vida ter sentido, faz com que a sua vida tenha sentido. Perfeito, é isso mesmo. E assim, eu gosto de complementar também, falando assim, que as pessoas às vezes acham que é uma coisa específica, né? O propósito. Eu tenho que construir o podcast, eu tenho que fazer um livro. Não é uma coisa específica, não. Como você fala, é a jornada, é você se colocar para a vida. Se a gente está aqui na matéria, se a gente está aqui vivendo, a gente precisa experienciar coisas diferentes, experienciar os opostos, inclusive, para a gente conseguir chegar num meio de equilíbrio, para eu saber que isso é ruim, isso é bom, não existe certo nem errado, mas se eu não experienciei nada, como que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Como eu vou saber se isso aqui é bom para mim, se isso não é bom para mim? Como eu vou saber se isso aqui me dá tesão, me dá prazer de fazer e isso aqui não? Então, é muito também o que a gente comenta nas transições profissionais, que às vezes a pessoa toma ranço de um negócio que ela sempre fez, aí vira o jogo, mas chega aqui e fala, não é bem assim. Mas a questão da coragem que eu gosto de comentar também você teve uma queda, você sabe como é uma queda. Você sabe se reconstruir diante disso. Você sabe como construir do zero, inclusive, para você fazer de novo, sabe onde você errou, sabe quais pontos e os engrenagens você precisa apertar para dar um salto diferente, trazer uma coisa nova, conversa com uma pessoa diferente. E o que a gente está falando da ambiência o que precisa aparecer, vai aparecer no meio do caminho. Não precisa ser perfeito, não precisa ser minimamente detalhado e a gente precisa colocar para jogo. Nunca é, né? Nunca é. Quero saber quem é que está recebendo aí, o que é que tem que fazer. Passo 1, passo 2, passo 3. Receita. Por R$597 você vai ter a sua vida completamente transformada, que eu vou te dar 10 passos e você vai implementar e você vai ser feliz para sempre. Não. E a galera gosta disso, velho. E o povo acredita. Mas sabe o que acontece? Tem sabotagens e sabotagem e as pessoas, às vezes, se colocam tanto cabestro que só conseguem enxergar isso. Se a pessoa aparece... Aí eu vou entrar até num papo que talvez é meio religioso, mas não é a questão do beijar Deus. Mas se a pessoa aparece te vendendo, falando a felicidade é essa, o pote de ouro tá lá. Então. As pessoas estão tão saturadas. A cenoura tá aqui, né? Exato. E elas não conseguem enxergar o todo, não tem uma visão de fora, ela vai, porque é o que ela precisa ali. Naquela hora, ela tá entregando assim, aqui é minha fagulha da felicidade, eu vou ali naquele negócio. É isso, é essa fagulha da felicidade que a gente tá sempre buscando. A expectativa é a mãe da frustração, né? Aí que você falou um negócio que eu achei maravilhoso. Toma ranço daquilo que tá fazendo, aí cria uma expectativa imensa que se você não estiver fazendo mais aquilo, você vai ser incrivelmente feliz. Aí você para de fazer aquilo e, não tô incrivelmente feliz. O que é que tá acontecendo? Porque não era sobre aquilo. A jornada... Eu falo sempre, velho, não existe solução simples para questão complexa. Para de querer achar que não vai dar trabalho, que não vai ser doloroso, que não vai ter queda, que não vai ser um caminho extremamente tortuoso, de vários bypass da vida. Vai ser um caminho que é muito difícil. O que é que muda quando você encontra o propósito, ou quando você tem clareza da sua missão? É que você encontra uma motivação interna que é inexplicável. Exato.
que é quem não tem visão da casa pronta não suporta a obra. É a mesma coisa. Se você não tem visão disso, porque assim, qual é a visão que eu tenho hoje? É poder olhar e dizer assim, cara, eu contribuí para que muitas mulheres no país se tornem protagonistas da vida delas. Tá todo mundo no seu filme, tem um filme de Fabiane, e Fabiane não é protagonista, é coadjuvante. Como é que eu pego Fabiane e boto para ser protagonista? E a protagonista também se arrebenta toda no meio do caminho, mas tá tudo certo. Mas ela escolheu. Isso. Ela não foi refém da circunstância, ela escolheu. E aí, dentro desse processo de poder escolher, a coragem é fundamental. Ninguém escolhe sem coragem, porque as escolhas são extremamente difíceis. Quando estamos dispostos a lutar por quem somos e pelo que queremos. Porque a gente pode viver uma vida também onde a gente está sempre buscando oportunidades. Buscando não, aceitando oportunidades e vivendo sempre refém das circunstâncias. Isso também acontece. Sendo empurrado pela maré, né? É, como diz uma amiga minha lá em Salvador, igual tampa de isopor, onde o vento me levar, eu vou. Vixe, Maria. Não tem isso. Você vai igual uma tampa, vai voando aí. E aí, você nunca vai ser protagonista. E aí, realmente, você não precisa de coragem. Mas se você quiser pousar a sua tampa aqui, agora, hoje, você precisa de coragem. Porque você vai ter que mexer numa estrutura que, às vezes, está cômoda. Que é o tal da segurança que a pessoa quer, né? Que não existe, né? Que segurança não existe. Estabilidade não existe, já dizia Flávio Augusto. Né? Estabilidade não existe. Então, a gente acha que aqui a gente está seguro, não, a gente está cômodo. Aquele colchão ruim, que você acorda com uma dor horrível todo santo dia. Mas você fala, não vou trocar, não. É aqui eu boto um salompas aqui, um negócio e vivo pronto. E tá tudo certo. Tá ruim pra cacete. Mas você tá empurrando. Cômodo. Você está... E o comodismo é uma grande trava pra coragem. Uma imensa trava pra coragem. É deixando pra depois, né? Amontoando aquela pilha de coisa, bola de neve. A gente se adapta com o que é bom e o que é ruim. Exatamente. E sobre o que é ruim, a gente se adapta muito. Com certeza. É impressionante. E aí, se eu puder, na minha visão de casa pronta, olhar e falar assim, cara, tem uma galera de mulher aí que eu botei uma sementinha, que eu plantei uma sementinha da coragem, essa coragem deu frutos, e ela conseguiu sair de um ciclo de violência doméstica. Ótimo. E ela conseguiu romper com a família que é extremamente tóxica e que estava matando ela aos poucos. E essa semente eu consegui plantar. Então, eu quero ser uma semeadora dessa coragem. Essa é a visão. Legal. Só que, para eu suportar o que eu tenho que suportar, essa visão tem que estar muito clara. E tem que fazer um sentido para além do cognitivo. Porque o cognitivo vai te dizer assim, para de loucura, velho. Mário, eu vim de um trabalho que eu era diretora executiva de uma grande empresa de cenografia em São Paulo, que eu estava acostumada a ter um crachá, que eu tinha sala na Globo, 64 funcionários CLT lá dentro, fazia Rock in Rio no Brasil, na Alemanha, ganhava prêmio na Flórida. Eu tinha uma vida toda estruturada em volta disso e tinha uma passabilidade muito grande nos lugares que eu ia. Quando você pega tudo isso e fala, isso aqui não faz mais o menor sentido, e começa a falar sobre coragem, parece uma pessoa meu pirada falando. E eu não conseguia, e até hoje eu não consigo. Cada dia que passa, você vai tendo mais clareza para você e você consegue verbalizar. Mas eu não conseguia nem explicar. Meu pai ficou chocado. Meu pai falava, mas você vai fazer o quê? Eu falava, vou trabalhar com coragem. Parecia uma maluca falando. Mas eu tinha essa visão da obra pronta. E eu falava para ele, se você vê o que eu vejo, você vai dizer, você está fazendo o que aí ainda? O problema é que você não consegue ver o que eu vejo e eu não consigo te explicar com clareza o que eu vejo. Porque eu não sei o como. Eu sei o porquê. Mas eu não sei o como. E esse como eu vou descobrir tomando pancada na cabeça o tempo todo. Exato. E é assim que é. E é assim que é. Exato. Não adianta dizer que é diferente, porque é assim que é. Maravilhoso. Menina, já que o papo tá subindo aqui, a gente tá aprofundando e subindo, que é uma beleza, né? Eu queria até comentar coisas diferentes aqui. Você que tá ouvindo, abre sua cabeça para tudo isso que a gente tá falando, para talvez entrar aí também essa semente, né? E a gente cocriar aqui. Deixe seus comentários, o que você tá achando também. Mas a questão, Fabi, que temos... É um assunto talvez delicado para quem tá ouvindo, mas a gente tá passando por uma transição. Transição pessoal, planetária. Nós estamos construindo aqui uma nova terra, um novo ambiente. O que a gente quer para o futuro? Essas crianças novas que estão chegando, o que elas vão fazer? A gente destruiu a terra. O que a gente faz para arrumar essa terra que a gente destruiu? Que as gerações futuras vão chegar e vão encontrar uma coisa que tem assim, um significado, um sentido, um propósito, um valor, que elas vão poder se conectar com a sua essência, que elas vão poder fazer o que gostam, e não ser mais arrastada a tampa aí, né, pelo vento.
mas que a gente possa também construir esse legado bom, positivo, para essas pessoas que estão vindo, até as pessoas que estão aqui, e construir uma terra nova, um ambiente novo, uma sociedade nova. A gente que se propõe a fazer projetos humanitários, coisas grandes, que a gente às vezes assusta, porque é grande demais, e será que eu dou conta, minha perna chega lá? Mas é isso que a gente está se propondo. E quando a gente se propõe, coragem está aí. Exato. E as pessoas chegam, e é o que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Parece que a gente vai sendo preparado para ter força e ganhar ombros largos para a gente aguentar o que veio fazer, porque não é qualquer um, não, porque qualquer crítica, e você que faz podcast aí também sabe, tudo aí na rede social leva crítica, são os haters, a pessoa fala, nada a ver essa menina falando aí, não sei o quê, mas a gente está lá, ó, persistência, um passo de cada vez, todo dia uma gotinha ali, água mole em pedra dura e vai, que vai, que vai. A gente não para porque é isso aí que a gente sente, o caminho é esse, não tem o que fazer, as pessoas vão entender. Não tem que explicar também. Eu não estou nem aí. Não tem que explicar. Não estou nem aí. Não tem que explicar porque a gente está fazendo uma coisa que a gente acredita. E à medida que a gente vai recebendo os feedbacks, a gente vai sintonizando que aquilo está funcionando. E quando está funcionando, você ganha mais gás ainda e vai que vai. Aí não tem quem te segura, não, porque o negócio vira... É a questão da egrégora, o negócio vira gigante. Muito incrível isso que você falou. E esse negócio de quando as pessoas vêm julgar, vêm criticar, velho... Olha o que você faz todos os dias. Tá tão ocupada que você vai ficar lá parando para ver o que alguém tá fazendo e ficar criticando. A não ser que seja uma coisa muito absurda e que... Vou dizer um exemplo meu. Eu vi Anderson Silva, há muitos anos atrás, postando uma foto de um revólver dizendo recebi meu brinquedinho novo. E aí, foi o único comentário que eu fiz na internet, na minha vida, na minha existência, que eu falei, mais um imbecil dando um péssimo exemplo. Influenciando em tantas cabeças ocas que vão achar que, de fato, uma arma de fogo é um brinquedo. A arma de fogo não é brinquedo. Você, como um esportista, não pode se dar o luxo de estar falando uma besteira dessa. Foi a única vez. Quando o assunto não é assim, não é algo... se você tá bonita, feia, gorda, magra, sabe? Eu não tô nem aí, sabe? Eu não tenho mais o que fazer. Então, você não vai ser criticado com quem tá fazendo mais do que você. Você tá criticado com alguém que precisa preencher a sua própria existência com alguma coisa que ela possa... ter de volta ali aquele reabastecimento do ódio que ela carrega. Uhum. Só que aí, eu não tô nem aí. Mas eu não tô nem aí, assim, num nível tão grande, que chega uma hora que as pessoas... Eu falo, velho, você pode falar o que você quiser. Isso não vai mudar quem eu sou. Você não vai mudar o que eu acredito. O que eu acredito está acreditado, só interessa o que eu acredito. Então, tem gente que vem com feedback que é super positivo, não no sentido de positivo porque aí você é incrível, mas que... Cara, isso aqui você derrapou, vem pra cá e tal. E aí você ouve e você entende que aquilo é uma tentativa de contribuir para aquilo que você tá fazendo. Mas a imensa maioria, a galera quer encher o saco porque quer encher o saco, velho. Aí você gasta um tempo, uma energia, ouvindo, lendo. Quantas pessoas falam, né? Você recebe 70 milhões de elogios, recebe uma crítica, você se apega naquela crítica e fica ali morrendo, sofrendo naquela crítica. É bom ser criticado? Não. A gente quer ser criticado? Não. Mas, cara... Não dá, velho. Não dá pra você ficar desse jeito. Ó, pra você ter noção, a internet é tão louca. Esse negócio de crítica é uma coisa tão absurda que eu tenho uma filha que hoje tem 12 anos, mas com 8, a gente tem super sobrancelha grossa na família e a nossa sobrancelha era grudada. Ela vai me matar quando eu tô contando essa história, ainda bem que ela não ouve. A sobrancelha era grossa e grudada e ela fez um Reels que viralizou. Que era... sabe aquela época que tava tendo dublagem? Sim. E esse Reels viralizou. Deu, sei lá, quase 500 mil visualizações. Cara, o que tinha de gente metendo pau na sobrancelha dela, uma criança de 8 anos que estava fazendo a dublagem. Sua ridícula, com essa taturana aí, não sei o que lá, para uma criança de 8 anos. Ela nunca tinha tido nenhuma questão com a estética dela. E aí eu comecei a ver antes dela e comecei a apagar para que ela não visse. Só que, cara, chega uma hora que você não tem como. E aí ela viu. Aí chorou e tal, não sei o quê. E ela tinha na época querendo abrir canal do YouTube, não sei o que. Eu falei... Você está preparada para lidar com isso? Porque o que as pessoas têm para dar, muitas vezes, é isso aqui. É olhar para você, olhar o que é que você tem de não convencional para elas, ou que pegue nelas em algum lugar e elas vão meter o pau. É isso aqui. E outra, eu não vou apagar mais, não. Sabe por quê? Porque você precisa entender, eu não vou conseguir lhe blindar a vida toda. Então, eu preciso que você comece a entender, desde agora, com 8 anos de idade, pequenininha ainda, que você, se para dar o passo que você quer de ir para o YouTube mostrar o que você quiser mostrar, você vai ter que lidar com isso. Aí ela falou, não estou preparada, não quero. Tá, joia.
Quando você estiver preparada, quando você quiser, a gente retoma, lhe ajudo, faça o que você desejar. Mas fingir que isso não vai acontecer, eu não vou fazer, porque isso vai acontecer. E você precisa estar preparada para que isso aconteça, porque vai acontecer. Cara, se tem uma coisa que vai acontecer, é receber hater quando você se expõe. Pronto. Você vai receber hate quando você se expõe. Tá querendo dizer que você tá crescendo, né? Tá querendo dizer que você tá crescendo. Você fala assim, rapaz, comecei a incomodar e já tô gostando disso. Porque é assim que é. A pessoa não tem o que contribuir, então ela quer tirar o seu, quer tirar a sua energia, né? Você fez até um post interessante que eu achei, se tem gente querendo sugar essa energia, não dá canudinho pra ela. Não é maravilhoso? Não dá canudinho pra gente doida. Para de dar... Aí, uma pessoa do comitê falou, e quando essa pessoa é sua mãe? Você tem que tirar o canudo da boca dela do mesmo jeito. Relações tóxicas. Relações tóxicas. A gente tem que aprender a lidar com isso. E esse ponto de lidar com a frustração faz parte do aprendizado. É o que você está falando. Completamente. Você não ia poder construir um muro para sua filha, que ela ia aprender, em algum momento, a lidar com isso. Cara, ela precisa tomar porrada. E ela precisa sentir a porrada que ela tomou. Ela precisa processar a porrada que ela tomou. E ela precisa aprender com essa porrada que ela tomou. É o ciclo. Aí, o que a gente faz? Falando de maternidade especificamente, a gente não deixa essas coisas chegarem nos nossos filhos. Só que eu vou te contar um caso. Que hoje... E aí você falou de futuro, de gerações futuras, e eu quero falar desse ponto. Na escola que minha filha estuda, e não é apenas na escola que ela estuda, criou-se uma cultura entre os adolescentes de criar Instagram, que é tipo um correio eletrônico da escola. É um bullying fora dos muros. E aí, os stories são todas mensagens anônimas. Mentira. Você linka o Instagram com outro aplicativo de mensagem anônima e você pode mandar a mensagem anônima que você quiser e essa mensagem é postada nos stories. Nossa, não sabia disso. E aí serve para bullying, serve para paqueras, serve para acabar os namoricos, para juntar os namoricos, serve para tudo. E aí você fala assim, como é que eu pego minha filha e não preparo ela para esse mundo? Porque esse mundo está posto. Esse mundo está posto. Ele vai acontecer, não, ele está acontecendo. Como é que dentro de uma taxa de suicídio absurda que a gente tem entre jovens, o filho que está em casa não está sendo preparado para a verdade? E a verdade nesse mundo que nós estamos caminhando está bastante complicada. Muito difícil. Porque imagine, olha quão perigoso é isso. Você recebeu uma mensagem sobre você, só que é anônimo. Você responde o que você quiser. Calcule o nível que isso pode chegar. De toxicidade e loucura. E esse enxugar gelo, a escola paga o Instagram, abre outra. É uma pandemia disso. Então, quando você fala de futuro, essa turma que vai vir, que a gente não foi convidado a olhar para os nossos sentimentos, para nossas emoções, saúde mental nunca importou, na nossa geração nunca importou, nunca falando sobre isso. Quando começaram a falar, parecia que era um KDT falando. Você não podia chegar num trabalho, entregar um atestado de psiquiatra, que você estava com 10 dias de atestado, porque você precisa tratar da sua saúde mental, porque como é que vão reagir? Como é que vão reagir? Eu estou doente, estou me cuidando. Isso não acontecia, isso passa a acontecer, isso é um super ganho. Só que a velocidade com que as coisas estão saindo do controle para as próximas gerações é preocupante. Então, a gente precisa preparar essa galera. Exato. Essa galera precisa estar preparada do começo. Essa ambiência que você fala, que eu acho incrível. Essa parte de como é que a gente não deixa os nossos filhos alheios ao que está acontecendo. Como é que a gente lida com isso. Tem um outro caso lá aqui em São Paulo, na escola, na época da boneca Momo. Boneca Momo era uma boneca que aparecia no meio de um vídeo de criança, tipo Baleia Azul. No meio de um vídeo de criança, aparecia uma boneca que estava lá dizendo que era para você cortar o pulso, matar, não sei o que lá, aqueles desafios. Se criou um burburinho no grupo das mães da escola da minha filha, que as mães estavam apavoradíssimas com aquilo. Eu chamei minha filha quando cheguei em casa, fiz uma pipoca e falei, vamos assistir um vídeo maravilhoso agora, nós duas. Essa boneca ridícula tá dizendo que é para você cortar o pulso, você vai cortar? Tá dizendo que você botar um saco na cabeça, vai botar? Aí, Mila, mentira que é isso. Essa palhaçada toda, eu falei, é isso. Então, a gente blinda com os nossos medos e não tem a coragem de enfrentar. E o enfrentamento, gente, às vezes, você evita um problema imenso lá na frente e nós não temos essa percepção.
Exatamente. Isso aí é muito bom. Você já está fazendo essa ambiência aí com a sua filha. Pelo já amor de Deus, precisa. Precisa tirar o óculos cor-de-rosa das pessoas, né? Porque tem a positividade tóxica, mesma coisa, porque aí o pessoal acha que é tudo só paz e amor, vamos vencer no amor. E é isso que você está falando. Se vocês que estão ouvindo aí também não levantar esse pano e olhar o que tem debaixo ali, a coisa não vai fazer sozinha. Não vai. E você não vai andar sozinho também. O Prepare. negócio é ter que arregaçar a manga e ir pra luta, fazer. O negócio que dá trabalho. Ninguém quer trabalho. Quem quer trabalho? Ninguém quer fazer nada. Todo mundo quer resultado, ninguém quer trabalho. Exato. Rapaz, dá um trabalho imenso. E só gosta de criticar. Só. Porque tá confortável. Né? Porque tá frustrado por alguma coisa. E naquela frustração, como é que você tá dizendo aí que você tá feliz, cheio de ideia aí, se eu tô aqui frustrado? Não, peraí que eu vou acabar com sua felicidadezinha aí, eu vou botar seu moranguinho de baixo pra cima, aí, sua caixinha de morango. E vou jogar uma areia aí, areia. Apagar sua luz. Então, é isso. Então, mas eu acho que o lado ao contrário disso também é verdadeiro, tanto que estamos aqui fazendo esse papo, que é justamente, estamos expondo tudo isso aqui que acontece, isso aqui que a gente está predisposta e estamos à frente fazendo acontecer, liderando, mostrando, levando a cara a tapa na frente, porque quem vai na frente toma mais porrada do que quem está chegando, né? Exatamente isso, nossa. Vou tatuar. Então, o pessoal que está chegando novo já pegou um caminho mais brando, talvez, né? Mas também você fala assim, estou blindando minha filha e mostrando, ensinando para ela, mas ninguém mostrou para gente na hora que a gente estava indo num mato alto aqui. A gente foi com o facão lá, abrindo, e é na coragem mesmo, mas você comenta também que a queda é amiga da coragem, né? Íntima, né? Se tem uma coisa que você vai fazer que se você tiver coragem, vai cair. Exatamente. Então, premissa. Se o mato tá alto, você não tá enxergando, vamos ver como é que a gente vai conseguir chegar do outro lado. Mas o negócio é sair do outro lado, né? Sem desistir também, mas eu acho também que não é tirar as emoções negativas, não tirar a frustração, a gente aprender a lidar com tudo isso, lidar com as emoções, porque elas não vão fugir. Elas estão aqui o tempo todo. Então, a gente tem que ter essa inteligência emocional, mas também não é de uma forma romântica. A gente tá com raiva, fica com raiva, expressa a sua raiva. Coloca a sua raiva para fora. Se você quer, pega um travesseiro, grita, tem técnicas, né? Para colocar esse sentimento para fora, para você também não ter um problema de tireoide, não começar a somatizar no corpo, porque se a gente não expressa, não expõe também o que está acontecendo, que às vezes nem sabe de onde que vem, que pode ser até ancestral esse negócio aí, você também não dá caminho para isso fluir e você poder seguir. Porque está tão preso o negócio ali que, né, que precisa... É muito legal isso que você falou, gente. Não existe. A partir de hoje eu não sinto mais. Não. Você sente. Nós somos seres que, por acaso, pensam. Nós somos seres sentimentais. E eu queria dar uma dica. Brené Brown é uma texana americana, estudiosa de coragem. E ela tem um documentário na HBO Max chamado Atlas of the Heart, que é o mapa do coração, que ela fala sobre alfabetização emocional. Você precisa saber nomear o que você sente, porque sem vocabulário a gente não consegue criar uma estratégia para lidar com aquilo. Então, às vezes, você está com raiva. Aí você fala, poxa, eu estou com raiva. Você está com raiva? Não, raiva é o sintoma de um sentimento profundo. Você está magoado. Dentro da sua mágoa, você se expressa com atitude raivosa. Então, entender e compreender e nomear e se alfabetizar nas emoções é fundamental. E esse documentário ele é pouco divulgado no Brasil, eu fico angustiada. Fala aí o nome de novo. Atlas of the Heart, que é o mapa do coração, HBO Max, Brené Brown. É surreal para esse assunto que você falou. Ótimo. É muito importante, porque a gente não tem vocabulário, a verdade é essa. Exato. É feliz, triste, com raiva, ansioso. Acabou o nosso vocabulário. E ela tem 87 emoções. Maravilha. Ela fala, tipo assim, quando você está se comparando, quais são as emoções que você acessa quando você está se comparando? Essa. Quando você está querendo fugir de alguma coisa, você acessa essa. É muito legal. Que massa. Vale muito a pena. Isso é muito importante, já que a gente está falando com as mulheres e você lidera um grupo de mulheres, os homens têm muita dificuldade de expressar seus sentimentos e deixar também se conhecer através dos sentimentos. Amanhã a gente vai trazer uma pessoa muito bacana aqui para falar da masculinidade saudável, né? Que faz o contraponto com a parte do feminino. Que eu acho que toda a sociedade precisa aprender um pouco disso, não só mulheres, mas como homem, mulher, todo mundo. A gente tem essa energia dentro da gente, todo mundo tem as duas. E aí, isso a gente consegue levar para um contexto diferente para conseguir transmutar isso nas nossas sinapses, nas nossas emoções, e a gente aprender a lidar com isso de uma forma diferente, né? Então, vou fazer um contraponto aqui com essa pessoa que vem, o Gustavo Tanaka, segredinho, mas já está aqui disposto. Vem aí para a gente falar justamente disso também, de um outro ponto de vista, né? Então, a gente vai explorando aqui em todas as camadas. Você falou uma coisa maravilhosa. Quando eu comecei a escrever o Mapa da Coragem, eu estava escrevendo para mulheres, exclusivamente.
E aí, Roseli Boschini, que é a CEO da editora, falou assim, por que você está falando com mulheres? Coragem não tem gênero. Homens e mulheres precisam de coragem. Perfeito. E aí eu falei, putz, vou ter que desfazer o livro todo e começar outro. E aí fiz. Esse livro fala com pessoas. Tanto que no começo, assim, homens sejam bem-vindos. Legal. A leitura é a placa, a alma de todo mundo, de qualquer gênero. Alguma coisa nesse sentido. E aí, eu comecei a escrever para isso e tal. E aí você começa a fazer os seus produtos de venda. E os seus produtos de venda não são vendidos para homens. Homens não se interessam. É impressionante como é muito... Assim, Gustavo, forme mais homens. Porque a gente não tem essa resposta masculina nessa aceitação da vulnerabilidade para que eles busquem esse auxílio e esse entendimento. Então, o mercado masculino, ele é quase inexistente para o meu mercado, para o trabalho que eu faço hoje, que é o desenvolvimento de coragem para pessoas, mas eu estou tendo que recortar para mulheres, porque, eu tô lutando para ter homem e a galera não vem. Só que aí, e eu fiquei pensando sobre isso semana passada. Se a rede de apoio é o principal pilar da coragem, e todas as mulheres têm alguma figura masculina em alguma instância em suas relações, esses homens precisam ser alfabetizados emocionalmente, precisam entender como é que isso acontece, porque eles, em algum momento, vão ser rede para essas mulheres. Uhum. Então, esse trabalho dos homens, incluir nessa conversa os homens, é urgente, é imperativo. Que bom que você já está fazendo isso. Ótimo, porque se a pessoa vai começar a se lapidar e se transformar, ela vai precisar mudar o entorno dela, porque não adianta eu mudar e continuar num lugar tóxico. Uma masculinidade tóxica, uma família tóxica, como você estava comentando, né? Então, eu vou começar a mudar ali, vou ter que garimpar essa galera aqui, e se ninguém muda, eu que saio. Eu vou buscar minha galera. E eu tenho uma história maravilhosa sobre isso, bem rapidinho, que eu não sei como é que a gente está na hora. Já tá quase acabando. Mas é bem rapidinho essa história. Tem um cara chamado Geninho, que ele escreveu um livro agora, esqueci o nome do livro dele, mas ele adotou um filho, descobriu que esse filho tinha 4 irmãs ou irmão, uma coisa assim. E adotou todo mundo. E fez uma família de 5. Fez uma família de 5 e um monte de menina. E a gente estava numa palestra em São Paulo e Karime é uma mulher que fala sobre... Ela teve um acidente, perdeu um braço e ela tem um livro chamado Viva com Leveza. Ela fala sobre leveza e tal, e ela estava dando palestra nesse evento que nós estávamos. E o segundo livro dela fala sobre ciclos menstruais. O quanto os ciclos menstruais influenciam nessa vida feminina. E o quanto a gente, às vezes, está achando que está tudo errado na nossa vida, a gente só está naquele período, calma. E ela tem esse livro, e aí ele pediu a voz, e aí falou, Karime, eu sou muito seu fã, e eu li o seu livro, Viva com Leveza, não vou comprar esse, porque não tem um ciclo menstrual, mas você é incrível, blá, blá. Aí ela falou, e como é que você se relaciona com suas filhas que menstruam? Como é que você entende o fluxo delas, o ciclo delas, o funcionamento delas para que você lide com as suas filhas? Ele falou, eu vou comprar agora. E aí ele comprou o livro e ele fez um depoimento para ela lindíssimo, falando que é exatamente isso. Eu sou rede para as minhas filhas, então eu preciso compreendê-las. É muito dentro do que você falou. Perfeito, muito bom. E a gente vai construindo um passinho de cada vez, eu acho. Também não precisa ficar com ansiedade de querer mudar tudo de uma vez, porque é devagar, são camadas e às vezes dói demais. Então, vamos devagar também, ter respeito, né, nesse processo e sentir prazer também, por que não, né? Porque é tanta pedrada, porque a gente precisa também de um momento de prazer, de alegria, não tóxico, mas que a gente se permita ter prazer. Senão fica muito pesado, muito ruim e a gente acaba, né, autoflagelo aqui, não deixa a gente construir coisas inovadoras, criativas, e a gente não sente prazer pelo que a gente faz, né? Senão fica peso demais. E o prazer sexual também, né? Prazer que as mulheres sexual, também, super reprimido, aí você não tem a energia vital ali disponível. Total. A gente precisa fazer esse trabalho, eu entendo que ele é lento, mas a gente vai chegar lá. Vamos, claro, a gente vai chegar certeza, lá. Com certeza. Não vamos? A gente falou em vários episódios aqui, prazer sexual, prazer financeiro, prazer criativo, ó, tudo aqui íntimo, amigo íntimo. Coragem de estar no meio aqui de tudo. Precisa de coragem para tudo isso, né? Pra você desfrutar desses prazeres todos, você precisa de coragem. Com certeza. Para a gente atingir o sucesso, né? Que a gente está pensando, atingir a nossa meta e conseguir sair desse buraco que às vezes a gente se enfia aí, mas com respeito, com coragem, com alegria também, com leveza. E olhando nossa jornada, trajetória espiritual, de elevação também, de construção pessoal, construção emocional, de forma ampla, porque tudo é uma conexão, imagino. Tudo. E as relações são trocas, né? Espelhos. A gente consegue ver através do outro o que a gente precisa mudar, o que está bom também, que às vezes a gente só olha o defeito, né?
Mas o que tá bom também tem aquela relação de espelho que a gente fala, ó, tem isso aqui também. Então, quer dizer que massa, já tô um passinho bom aqui. Então, muito bom, muito bom. Eu fico muito feliz, assim. É uma oportunidade para mim incrível poder falar sobre isso. Maravilha. Em profundidade, assim, fora daquele ambiente aqui, enfim, que é tão raso, que é tão dinâmico, tão instantâneo. Então, não espera fast food, né? A gente não espera mais nada, né? Antes a gente esperava até a internet fazer lá na rádio, eu ficava 3 horas esperando a internet conectar. Hoje, assim, a Wi-Fi, você clicou e em 2 segundos, sabe? A gente não espera mais nada. Então, poder trocar com você, me sinto muito honrada, Maravilha. muito feliz. Muito obrigada de verdade. Nossa, honrada, aqui estamos. E obrigada a você pela presença. Antes de encerrar, eu queria que você comentasse seu projeto aí na Casa da Coragem. Ai, meu Deus! Eu fiquei muito assim, gente, vamos surfar com o Fabi. Conta aí. E eu não sei nem nadar, tá? Eu achei fantástica a ideia. A Casa da Coragem é um projeto de viagem imersiva, que está na 3ª edição. Eu levo 14 mulheres. As 3 edições aconteceram na Bahia, mas a ideia é que eu possa levar para qualquer lugar. Então, eu quero levar, por exemplo, a Boituva para fazer voo de balão, que tem uma galera também que tem um problema com ar, com a altura. Claro. Mas na Bahia, aproveitando meu paraíso particular, meu quintal, a gente tem uma casa na praia de Guarajuba, onde eu levo 14 mulheres. E a gente passa 3 dias absolutamente imersa. A gente desencoraja o uso do celular para que você se desconecte do mundo lá fora, para que a gente consiga passar 3 dias onde a gente tem todo o entendimento teórico de como é que faz para ter coragem. O começo do nosso podcast, né? Que estruturação de raciocínio é essa que você pode fazer para te dar uma base de começar a andar. Então, a gente vai ter 9 horas de mentoria, são 3 horas por dia, com muita mão na massa. Então, todos os exercícios são propostos. Reflete aí, pensa nisso. Quando foi que você ficou orgulhosa de você? Quando você ficou incomodada? Que padrões são esses que a gente encontra dentro desse comportamento que você tem tido, tem arrastado e que está te gerando uma consequência X ou Y? Só que aí a gente contou a parte teórica. Aí a gente vai vivenciar isso na prática. Então, a gente tem cachoeira, caiaque, surf, uma experiência no mar à noite, que vai ser a primeira vez que a gente vai fazer a noite de lua cheia. Meu Deus. Incrível. A gente tem fogueira. A fogueira. O ritual de queima dos medos que a gente faz na Casa da Coragem é um negócio surreal. Aí a gente tem a meditação na praia, a meditação no jardim. Tudo isso regado a uma alimentação maravilhosa. Padrão AAA. As meninas são mimadas, assim, da hora que chega, da hora que vai embora. Um monte de apoiador, um monte de gente que mima as meninas aí, brinde pra caramba e coisas. Quem não gosta de receber um presente, Claro. de receber uma coisa que está sendo pensada para você e para aquele seu momento. Então, são 3 dias e a gente tem a cobertura total de Camila Mendonça, que é uma fotógrafa documental, vencedora do Oscar da Fotografia Mundial. Eu levo Camila para casa da Coragem. Então, tem gente que não consegue, quer postar, quer fazer story, quer não sei o que lá. E a gente fala, gente, não se preocupa. Camila está fazendo toda a cobertura. E a gente disponibiliza todo esse material para vocês. Vocês podem usar depois. Então, se desencorajem a usar o celular mesmo. Se entreguem. Qual foi a última vez que você passou 3 dias olhando para você? Massa. Surfando, caindo, se afogando lá, subindo na prancha de novo. E aí todo mundo fala, ai, mas se eu não sei nadar, eu falei, eu também não. Só que o que é que muda? Que eu te explico que rede de apoio é fundamental para a coragem, eu te boto no mar com a rede de apoio e você surfa. Nossa, E maravilhoso. você surfa. E quando você surfa, você fala, não é que essa porra funciona? É tipo isso. E você faz com que os sentimentos da teoria sejam vivenciados. Aí você faz um Prática. download de memória de insegurança e um upload de memória de coragem. Perfeito. Porque você viveu aquilo que eu estou falando na teoria. Então, eu trago 300 mil conceitos e eu mostro nas ações o caiaque mesmo. Porque o caiaque não é só um caiaque. O caiaque, a gente botou outro negócio num dificultador no caiaque para você ver assim, ó. Você se permite ser liderado? Você sabe liderar? Você aceita a sua vulnerabilidade? Como é que você lida com isso? Sinta em você, enquanto você estiver no caiaque, nessa posição de super vulnerabilidade, porque a gente tem um algo mais no caiaque. Como é que você se sente aí, nesse caminho do rio que encontra o mar? Como é que você se sente aí nessa situação? Legal. Todo um ambiente controlado, obviamente, Claro. sem nenhum risco. Não estamos falando de nenhum risco de vida, de morte, nada disso. Pelo amor de Deus, a água bate na cintura. Não tem perigo. Mas tem a sensação real, assim, visceral, de sentir o que foi falado. Na Então, prática. a gente ainda tem vaga, tá? Esse episódio vai pro ar quando? Semana que vem. Que dia da semana? Terça-feira. Terça-feira, Casa da Coragem. Terça-feira vai ser dia 24, né? 24, com certeza. A Casa da Coragem começa 26, 27 e 28 de outubro, Ah, na menina, Bahia. então vai Eu ser tenho grudadinho. uma vaga ainda. Hoje, Maravilha. mas hoje, daqui para terça-feira, é capaz de já ter, A gente põe nas já ter redes. a gente fechado. põe Mas nas redes aqui. põe. E se você tiver
Assim, e tem vários grupos, né, acontecendo aí. tem, aí a gente vai marcar a próxima data, eu não tenho a próxima data ainda, porque chega no final do ano, as praias da Bahia ficam extremamente lotadas, e aí é ruim para Sim. a experiência. E depois começa a chover muito, então a gente precisa encontrar esse outro momento. Mas a ideia é fazer uma em São Paulo também, Tá. com esse voo de balão, eu quero fazer com balão. Porque botar a galera no mar em São Paulo eu acho ruim, porque o frio incomoda, a água fria incomoda, mas eu acho que qualquer lugar é lugar para você estar imersa em você, Claro. para que este conceito do aprenda o teórico, sinto na prática, imediatamente faz com que você acelere muito mais esse processo de entendimento disso. Perfeito. Então, fica o convite para você de conhecer o projeto, @Casa da Coragem, tem tudo lá. Maravilha, Fabi, muito obrigada pela presença, muito obrigada por esse papo fantástico que a gente teve aqui. Espero que vocês que ouviram aí também gostaram. Deixa um comentário aqui, né, pra gente discutir nas nossas redes, aqui no YouTube também, pra gente poder trocar, que essa troca é muito rica, né, pra gente sentir também o que a galera tá pensando e trazer para os nossos episódios isso também. Você tá presente aqui também, né, com esse papo. Então, muito obrigada. Beijo a Deus, estou de portas abertas para você. Quero fazer vários projetos aqui, já tô. Adoro a gente com a cabeça assim, ó. Aqui, ó, saindo um monte de coisa da cabeça. É isso. Maravilhoso. Temos ideias boas para acontecer e a rede que nos abrace, né? A rede que nos abrace. É Bora. isso. Obrigada de verdade por esse espaço. Contem comigo. Sou mais low profile lá, não fico lá aparecendo toda hora, mas respondo 110% das DMs que chegam, de todo mundo que fala comigo, respondo um por um, faço questão. Exatamente porque, para mim, o profundo tem muito mais espaço do que o raso. Então, estou lá disponível. Muito bom. Então, muito obrigada a vocês que estão ouvindo aí. Até o próximo episódio. Deixe seu comentário, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu sempre esqueço de falar isso, mas, por favor, se inscreva aí nesse canal para dar força para a gente também, que isso possa chegar em mais pessoas. Se você quer saber mais sobre as mentorias, as terapias, constelação familiar que está chegando aqui agora, também olha lá no @BeijoADeusaPodcast, que tem muita coisa boa lá para a gente trabalhar. E as parcerias também estão todas lá no podcast, todas lá também em todas as redes, todos os canais. Então, muito obrigada, até o próximo episódio.